A menina que vive dentro das paredes. Quando minha esposa e eu compramos nossa primeira casa, uma antiga casa vitoriana dos anos 50, ouvíamos os passos de bebê correndo pelo corredor do andar de cima quase todas as noites. Houve outros sons estranhos. Minha esposa contou a um dos vizinhos sobre isso, e eles sugeriram que poderiam ser apenas pássaros. A casa estava localizada em uma área protegida onde viviam pássaros. Às vezes, eles voavam para os telhados das casas vizinhas. Esse pensamento era bastante realista. Então, paramos de nos preocupar e nos acostumamos com o barulho, acabando por ignorá-lo. Menos de um ano depois, nasceu nosso filho. Quando ele tinha 2 ou 3 anos, percebemos que ele conversava em seu quarto à noite. Uma noite, quis saber com quem ele estava falando. Ele disse que estava com Tracy. Perguntei quem era Tracy, e ele respondeu: a garota que mora na parede. Ela geralmente é doce, mas às vezes ela me assusta. Ele falou sobre ela algumas vezes, mas isso era uma ocorrência comum. Alguns anos depois, ampliamos a casa e mudamos nosso quarto para o primeiro andar, trocando de quarto com nosso filho. Nosso filho agora dormia em nosso antigo quarto e estava quase pronto para passar do berço para uma cama normal. Ele sempre dormia profundamente, mas chorava neste quarto quase todas as noites. Um dia, em seu quarto, ouvimos uma batida forte seguida de um grito e corremos para lá, pensando que ele havia caído da cama. Mas ele estava sentado do outro lado da sala. Acalmei-o e coloquei-o de volta na cama. Mas, na noite seguinte, aconteceu novamente. Decidimos trocar de quarto e tudo voltou ao normal. Começamos a pesquisar a história da casa, mas não encontramos nada sobre o desaparecimento de meninas ou de alguém chamado Tracy, que morava lá. Por fim, nosso filho parou de falar sobre ela e, alguns anos depois, conseguiu um emprego em outra empresa e nos mudamos. A casa estava vazia há vários meses e um dia a vizinha do outro lado da rua ligou para minha esposa e disse que, cerca de uma semana depois de partirmos, ela pensou ter visto o que parecia ser nossa filha olhando pela janela. Ela acenou para ela e depois lembrou que não moramos mais lá e não temos filha. Bata! Aconteceu na minha antiga casa quando eu tinha 12 anos. Meu quarto foi organizado de modo que a cabeceira da minha cama fosse empurrada em direção à janela do meu quarto. Então, estou deitado na cama, cercado por janelas em 3 lados. Uma noite, eu fiquei deitado na cama e não consegui dormir. Comecei a olhar para uma das janelas ao lado da minha cama. E então, tive uma sensação estranha e desconfortável. E então, ouvi 7 batidas distintas na janela que eu estava olhando. Eles vieram de fora. Saí correndo de lá o mais rápido que pude e adormeci no sofá. Mulher, vestida de noiva. Quando eu era pequena, por volta dos 6 a 8 anos, fui com a mãe visitar a tia dela. Eu fui entediada, como todas as meninas que visitam velhinhas, e fui brincar no segundo andar da casa. Havia uma grande varanda no andar de cima, com portas de vidro deslizantes e cortinas flutuantes muito claras acima delas. Decidi que eu me divertiria muito girando sob essas cortinas e depois me moveria para o lado para que elas deslizassem. Bem, eu era pequena. O problema era que essas cortinas ficavam logo acima da escada. Não havia trilhos nem nada. Se eu caísse, seria apenas uma queda de 2,5 metros até o primeiro andar. Eu nem pensei nisso enquanto brincava. Então, depois de algumas tentativas, comecei a girar novamente, cobrindo os olhos com as cortinas para não ver nada, e comecei a rodar. Foi então que senti uma mão agarrar a parte de trás da minha camisa, me puxando para trás com força suficiente
para me impedir de continuar. E, como se não bastasse, outra mão, claramente percebi que era uma mão, agarrou a cortina sobre o meu rosto e a puxou para trás, revelando que eu estava bem na beira da escada. Quando me virei, esperando encontrar minha mãe ou tia, não havia absolutamente ninguém ali, nem no quarto, nem perto de mim. Ninguém. Desci as escadas correndo e gritando. Foi só depois que a tia da minha mãe decidiu nos contar que uma mulher havia morrido nesta casa há 80 anos. Ela faleceu no segundo andar, alguns dias antes do seu casamento. Embora nunca tenha machucado ninguém. Às vezes, os vizinhos a viam parada na janela, olhando para a rua, ou simplesmente vagando pelo segundo andar. Quero dizer, foi muito gentil da parte dela me impedir de cair pelas escadas e quebrar a cara. Mas ainda assim, para uma criança que não tinha ideia da existência de fantasmas, foi uma experiência impressionante. Câmera de vigilância. Minha filha tinha cerca de 8 meses na época. Eu a observava dormir no monitor por volta das 23h30. Só conseguia ver o berço onde ela estava deitada. De repente, vi uma mão com o dedo estendido entrar na imagem da câmera na lateral e retirá-la imediatamente. Como tem uma família numerosa, a primeira coisa que pensei foi que fosse um parente meu. Então, quase quebrei o pé enquanto corria para o segundo andar para descobrir o que estava acontecendo. Não havia ninguém no berçário, exceto minha filha, que dormia pacificamente. Acordei todos na casa, perguntando quem havia entrado no quarto dela. Ninguém tinha a menor ideia do que eu estava falando, e todos juravam que não tinham entrado lá. Examinei tudo e não encontrei nenhuma marca ou sinal. Nada aconteceu desde então. Amigo, quando eu era criança, na nossa antiga casa, pensei que estava brincando com minha irmã no quarto que fica no segundo andar. Minha irmã sugeriu que eu me inclinasse para fora da janela por algum motivo, que não me lembro mais. Alguns segundos depois, meu pai, saindo, viu que eu estava quase completamente suspenso na janela do terceiro andar. Ele falou e correu de volta para casa. Depois de me arrastarem de volta, minha mãe e minha irmã insistiram que eu estava sozinho no sótão há pelo menos 1 hora e que minha irmã esteve com minha mãe todo esse tempo e que até meu pai passou correndo pela minha irmã no primeiro andar antes de subir para me salvar. Porta do sótão. Quando eu tinha 12 ou 13 anos, morava em uma casa velha e apertada com minha mãe e meu irmão mais novo. Então, aconteceu algo que ainda me deixa perplexo até hoje. Foi uma noite normal de verão, tão parecida com as outras, que não me permitem lembrar do que aconteceu imediatamente antes ou depois deste incidente. Deitei-me no meu quarto. À direita de meu quarto havia uma porta que dava para o sótão, que era muito antigo e assustador. A porta do sótão se abriu e as escadas ficaram visíveis do meu quarto. Fiquei inquieto e tive uma sensação muito forte de que alguém ou alguma coisa estava me observando. Puxei o lençol sobre mim e, de repente, senti algo muito pesado cair sobre mim e me abraçar forte. Eu me debatia e não conseguia me soltar. Eu gritei para minha mãe. Ela veio correndo, liberar o lençol de mim e daquela sensação agoniante. 10 anos se passaram e ainda não sei o que aconteceu, mas aposto que daquela porta do sótão saiu algo que fez aquilo comigo. A mulher ruiva. Lembro que quando eu era criança, estava tomando banho e uma mulher de vestido preto entrou e começou a conversar comigo. Ela tinha cabelos ruivos, muito lindos. Fiquei muito assustado porque não a reconheci, mas ela foi legal comigo. Ela elogiou meus brinquedos e insistiu para que eu tivesse cuidado na água.
E então ela simplesmente desapareceu. Quando contei isso para minha mãe, ela quase enlouqueceu, porque pensei que alguém havia invadido a casa e estava observando sua filha tomar banho. Eu disse muitas vezes que ela desapareceu, mas minha mãe não acreditou. Quer dizer, quem simplesmente desaparece assim? Então, ela contou à minha tia sobre isso. Moramos na minha casa onde os dois cresceram, depois que minha avó morreu. E quando a mãe relatou a senhora ruiva, vestida de preto, minha tia empalideceu. Ela viu em seu quarto uma vez, quando era adolescente, sussurrando à noite. Quando eu era pequena, de acordo com minha mãe, no meio da noite, eu chorei. Ela ouviu meu pai no meu quarto dizer: "Não chore, sua mãe estará aqui em breve." Ela pensou: por que diabos ele dizia que eu estaria lá se ele já estava comigo? Mamãe olhou para trás e viu papai dormindo ao lado dela. Ela pulou da cama e correu para o meu quarto, mas não havia ninguém lá e eu estava sorrindo. Fotografia. Isso aconteceu com meu pai. Ele me contou sobre um acontecimento que o assustou. Era 2002, quando tínhamos acabado de nos mudar para uma nova casa. Meu pai estava desfazendo as malas enquanto minha madrasta estava no trabalho e eu na escola. Meu irmão mais novo estava em casa, doente e dormindo no quarto. Então meu pai estava desfazendo as malas e encontrou sua velha câmera Polaroid e começou a fuçá-la. Ele decidiu entrar furtivamente no quarto do meu irmão para tirar uma foto fofa dele dormindo. Ele tinha cerca de 6 anos na época e era realmente adorável. Ele abriu a porta e viu meu irmão enrolado nas cobertas em sua cama, ao lado da janela. Papai fica na porta e tira uma foto, fechando a porta silenciosamente. Enquanto a foto era revelada, meu irmão saiu de repente do banheiro do outro lado do corredor, chorando porque estava doente. Meu pai ficou surpreso, sabendo que não conseguiria ir do quarto ao banheiro em questão de segundos. Ele rapidamente abriu a porta para olhar para dentro, mas não havia ninguém lá. O momento decisivo foi a fotografia. Depois que o meu irmão adormeceu novamente, o meu pai olhou a foto. O que deveria ser meu irmão dormindo com a cabeça virada se transformou na imagem de um menino de frente para o meu pai, a metade inferior do rosto embaçado e vermelho. Meu pai não acredita em fantasmas, mas estava terrivelmente assustado. Ele mostrou a foto para minha madrasta e sua irmã. Eles a guardaram em uma caixa no quarto e esse dia virou tema de conversa por vários anos, até que saímos de casa. Nunca vi essa foto, mas muitos na minha família viram. E todos concordam que foi assustador. Nunca vimos mais nada paranormal na casa. A sombra. Há muitos anos, dormi com meu noivo na casa da mãe dele. Acordei no meio da noite com uma sensação muito estranha de que alguém estava me observando. Olhei ao redor do quarto e percebi que alguém estava parado ao pé da cama. A figura era completamente negra e inexpressiva. Fiquei com medo e pensei, devo estar sonhando. Aí, olhei para meu noivo e percebi que ele também estava olhando para ela. Foi o momento mais terrível da minha vida. De repente, meu noivo virou-se contra mim rápido e de maneira agressivamente começou a gritar comigo. No mesmo momento, a criatura desapareceu. Aí, tive vontade de dormir até debaixo do colchão. Mais tarde, descobri que quase todos em sua família viram essa coisa e chamam de sombra. Ainda fico arrepiado quando penso nisso. Esta noite foi a noite mais terrível da minha vida. Venha você aqui. Esta não é a minha história, mas é de um amigo meu, que sei que não está inventando nada. Sua história aconteceu quando ele tinha cerca de 8 anos. Ele estava brincando de esconde-esconde com seu amigo em casa, já era tarde. Provavelmente por volta das 22 horas.
Era a vez dele de procurar. Ele procurou seu amigo por toda a casa, mas não conseguiu encontrá-lo em lugar nenhum. Ele finalmente concluiu que ele deveria ter se escondido do lado de fora. Então, ele saiu de casa para procurar seu amigo lá fora. Ele começou a procurar em alguns arbustos quando ouviu sua voz vinda de um canto escuro, a cerca de 6 metros de distância dele. Ele o chamou para ir até lá. Ele não fez isso porque já estava com bastante medo, encontrando-se do lado de fora, na escuridão total. E então, o meu amigo comentou: "Não, você vem aqui." Foi quando ele ficou realmente assustado. Ele me contou que uma voz que soava exatamente como a do amigo insistia para que ele fosse para o canto escuro. Meu amigo repete "não" continuamente. Nesse momento, a voz mudou repentinamente para assustadora, aterrorizante e exigia que ele se aproximasse. Ele correu de volta para casa e viu seu amigo na sala. Quando questionado sobre como entrou tão rápido, o amigo disse que nunca havia saído. Conheço os dois, nenhum deles mentiria, e duvido que este seja um caso de imaginação conjunta. Qualquer que fosse aquela voz, ainda me assusta quando penso nesta história.